Portaria Indicador Ordinal Masculino 8.824, de 30 de dezembro de 2016. Institui, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, o projeto Rede, integrando serviços de apoio para educandos e educandas, público-alvo da educação especial, nos termos do Decreto nº 57.379, de 13/10/16, e da outras providências. A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, é: considerando o Decreto nº 57.379, de 13/10/16, que institui, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, a Política Paulistana de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, em especial, no seu artigo 23. A Portaria nº 8.764, de 23/12/16, que regulamenta o Decreto nº 57.379, de 13/10/16. O termo de convênio número 327/2010, prorrogado pelo termo de aditamento número 009/2015, ora em vigor. A necessidade de se organizar os serviços de apoio para atendimento aos educandos e educandas de atendimento com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento, que exijam apoio intensivo na locomoção, alimentação e higiene para a participação nas atividades escolares. A necessidade de supervisionar, acompanhar e avaliar os serviços oferecidos. A necessidade de se estabelecer parcerias com entidades, a fim de assegurar as condições básicas para o desenvolvimento dos educandos e educandas, público-alvo da educação especial. Resolve. Artigo 1º. Fica instituído na Rede Municipal de Ensino o projeto Rede, parte integrante dos serviços de apoio previstos no artigo 23 do Decreto nº 57.379, de 13/10/16, organizado pelo termo de convênio número 327/10, prorrogado pelo termo de aditamento número 009/15, ora em vigor. Parágrafo único. O projeto Rede de que trata o caput deste artigo terá como objetivo oferecer aos educandos ou educandas com deficiência e aqueles com transtornos globais do desenvolvimento, TGD, regularmente matriculados na rede municipal de ensino, que não apresentarem autonomia para a locomoção, alimentação e higiene, os serviços de suporte técnico de apoio intensivo necessários para que possam se organizar e participar efetivamente das atividades desenvolvidas pela unidade educacional, integrados ao seu grupo, classe. Artigo 2º. Os serviços de suporte técnico de apoio intensivo referidos no artigo anterior e integrantes do projeto Rede serão prestados por profissional denominado auxiliar de vida escolar, AAV, supervisionado pelo supervisor técnico, contratados pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, SPDM, por meio de celebração de convênio com a Secretaria Municipal de Educação especialmente para esse fim. Artigo 3º. Cada auxiliar de vida escolar, AV, deverá atender de 02 a 06 educandos e educandas por turno de funcionamento, observadas as especificidades do público-alvo da educação especial elegível para este apoio e as características da unidade educacional. Parágrafo 1º. Excepcionalmente, a indicação do AV para atender um educando ou educanda poderá ser autorizada mediante avaliação do Cefai. Parágrafo 2º. O trabalho do AV será organizado na seguinte conformidade. Inciso 1º. Jornada de trabalho de 8 horas diárias, de segunda a sexta-feira, cumprida em horário a ser estabelecido pela SPDM. Inciso 2º. Cumprimento de 1 hora para a refeição por dia, não incluída na sua jornada de trabalho. Inciso 3º. Direito a férias de 30 dias, gozadas obrigatoriamente em período coincidente com o das férias escolares.
Inciso 4. Apresentar-se devidamente uniformizado e identificado. Parágrafo 3º. Excepcionalmente, aos finais de semana, os serviços prestados pelo AV poderão ser requisitados, caso a unidade educacional esteja realizando atividades previstas que envolvam a participação dos educandos e educandas, inclusive nos casos de reposição de aulas. Artigo 3º. Caberá ao auxiliar de vida escolar, AV dentro do seu horário de trabalho. Inciso 1º. Organizar sua rotina de trabalho conforme orientações da equipe escolar e demanda ser atendida, de acordo com as funções que lhes são próprias. Inciso 2º. Auxiliar na locomoção dos educandos e educandas nos diferentes ambientes onde se desenvolvem as atividades comuns a todos nos casos em que o auxílio seja necessário. Inciso 3º. Auxiliar nos momentos de higiene, troca de vestuário ou fraldas/absorventes, higiene bucal em todas as atividades, inclusive em reposição de aulas ou outras organizadas pela União Europeia nos diferentes tempos e espaços educativos, quando necessário. Inciso 4º. Acompanhar e auxiliar, se necessário, os educandos e educandas no horário de refeição. Inciso 5º. Executar procedimentos, dentro das determinações legais, que não exijam a infraestrutura e materiais de ambiente hospitalar, devidamente orientados pelos profissionais da instituição conveniada à SME, responsável pela sua contratação. Inciso 6º. Utilizar luvas descartáveis para os procedimentos de higiene e outros indicados, quando necessário, e descartá-las após o uso, em local adequado. Inciso 7º. Administrar medicamentos para o educando ou educanda, mediante a solicitação da família ou dos responsáveis, com a apresentação da cópia da prescrição médica, e autorização da equipe gestora da União Europeia. Inciso 8º. Dar assistência às questões de mobilidade nos diferentes espaços educativos, transferência da cadeira de rodas para outros mobiliários ou espaços e cuidados quanto ao posicionamento adequado às condições do educando e educanda. Inciso 9º. Auxiliar e acompanhar o educando ou educanda com transtorno global do desenvolvimento, TGD, que não possui autonomia, para que este se organize e participe efetivamente das atividades educacionais com seu agrupamento/turma/classe, somente nos casos em que for identificada a necessidade de apoio. Inciso 10. Realizar atividades de apoio a outros estudantes, sem se desviar das suas funções e desde que atendidas as necessidades dos educandos e educandas pelas quais o serviço foi indicado. Inciso 11. Comunicar à direção da unidade educacional, em tempo hábil, a necessidade de aquisição de materiais para a higiene do educando ou educanda. Inciso 12. Reconhecer as situações que ofereçam risco à saúde e bem-estar do educando ou educanda, bem como outras que necessitem de intervenção externa ao âmbito escolar tais como socorro médico, maus tratos, entre outros, e comunicar à equipe gestora para as providências cabíveis. Inciso 13. Preencher a ficha de rotina diária, registrando o atendimento e ocorrências e encaminhar a equipe gestora para arquivo mensal no prontuário dos educandos e educandas. Inciso 14. Comunicar ao supervisor técnico, coordenação dos serviços de apoio e equipe gestora da unidade educacional, os problemas relacionados ao desempenho de suas funções. Inciso 15. Receber do supervisor técnico, dos profissionais da União Europeia e do Cefai as orientações pertinentes ao atendimento dos educandos e educandas. Inciso 16. Assinar o termo de sigilo, a fim de preservar as informações referentes ao educando e educanda que recebe seus cuidados e à União Europeia onde atua. Artigo 4º. Caberá ao supervisor técnico contratado pela SPDM
Inciso 1º. Apresentar-se à direção da União Europeia devidamente uniformizado e identificado. Inciso 2º. Supervisionar tecnicamente a atuação dos AVs e relatar anomalias à coordenação técnica. Inciso 3º. Oferecer suporte e orientações técnicas às equipes escolares e pais, sobre as respectivas áreas de atuação, fisioterapia e terapia ocupacional, a fim de sanar as situações adversas inerentes ao processo de inclusão. Inciso 4º. Analisar os relatórios da rotina diária dos alunos, realizados pelo AV. Inciso 5º. Realizar avaliação funcional na União Europeia em que o educando ou educanda são atendidos pelo AV, mediante autorização da família, formalizada por meio do preenchimento de termo de consentimento. Inciso 6º. Realizar avaliação funcional o educando ou educanda que não são atendidos pelo AV, mediante solicitação da D.R.I.Cefai e autorização da família, formalizada pelo preenchimento de termo de consentimento. Inciso 7º. Realizar a prescrição de tecnologia assistiva, materiais específicos e mobiliários, quando necessário. Inciso 8º. Informar a D.R.I.Cefai casos de necessidade de AV para educandos ou educandas identificados durante as visitas. Inciso 9º. Ministrar aulas nos cursos de capacitação. Inciso 10. Participar da elaboração do material escrito informativo. Artigo 5º. Os profissionais do núcleo multidisciplinar, vinculado à SPDM integrante do Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem, NAAPA, deverão realizar suas funções em conformidade com a Portaria SME número 6.566/14. Artigo 6º. Caberá à unidade educacional. Inciso 1º. Formalizar a solicitação do AV, via e-mail, para D.R.I.Cefai quando caracterizado que o educando ou educanda são públicos-alvo para este atendimento. Inciso 2º. Imprimir, mensalmente, folhas de frequência do AV, conforme modelo encaminhando pelo Cefai, observando-se o mês de competência. Inciso 3º. Garantir o registro da frequência do AV e a fidedignidade do registro, sem emendas ou rasuras, mediante preenchimento do horário de entrada, saída e refeições, bem como outras ocorrências, tais como atrasos, saídas antecipadas, faltas, férias, reposições, licenças e outros afastamentos, anexando os documentos comprobatórios referentes aos afastamentos. Inciso 4º. Encaminhar a folha de frequência original do AV ao Cefai, no primeiro dia útil do mês subsequente, contendo o carimbo da unidade educacional e assinatura e carimbo do diretor de escola. Inciso 5º. Arquivar cópia das folhas de frequência e dos comprovantes de afastamento ou saída antecipada na unidade educacional. Inciso 6º. Comunicar, via e-mail, a D.R.I.Cefai, quando ocorrerem 2 faltas consecutivas do AV, no prazo de 72 horas. Inciso 7º. Solicitar alteração de horário do AV, quando necessário, visando ao pleno atendimento do educando ou educanda, via e-mail, para D.R.I.Cefai e aguardar autorização. Inciso 8º. Atestar frequência do supervisor técnico, registrando o horário de entrada e saída em cada visita. Inciso 9º. Formalizar, por e-mail, solicitação de visita do supervisor técnico para a indicação de tecnologia assistiva, materiais específicos e mobiliários para D.R.I.Cefai, no caso de educando ou educanda que não são atendidos pelos serviços de suporte técnico e apoio intensivo. Inciso 10.
Disponibilizar os seguintes materiais: luvas descartáveis, lenços umedecidos, creme hidratante, papel toalha, fio dental, sabonete líquido, enxaguatório bucal, absorvente feminino, fraldas descartáveis, sondas, se necessário, sendo obrigatório o uso de iodo ou solução antisséptica, luva estéril e xilocaína e pomada para o procedimento. Parágrafo 1º. Nas folhas de frequência referidas nos incisos 3 e 8 deste artigo, deverão ser registrados os horários reais dos profissionais especificando, inclusive, os minutos. Parágrafo 2º. Fica vedada a dispensa do ponto do dia, assim como permitir alterações de horário fora daquele estabelecido pela SPDM. Parágrafo 3º. Na hipótese de descumprimento do disposto no inciso 4 deste artigo, será de responsabilidade do diretor de escola a entrega da folha de frequência diretamente na s.m.e.cop/di, até o terceiro dia útil do mês subsequente. Parágrafo 4º. Os materiais indicados no inciso X deste artigo deverão ser requisitados às DREs ou adquiridos com verbas próprias da unidade educacional. Artigo 7º. Caberá à Diretoria Regional de Educação por intermédio do Cefai. Inciso 1º. Encaminhar formulário padronizado de solicitação do auxiliar de vida escolar. AV para s.m.e.cop/di, após avaliação positiva da necessidade do profissional solicitado pela unidade educacional. Inciso 2º. Encaminhar a solicitação de alteração de horário do AV, enviada pela União Europeia para s.m.e.cop/di com cópia para SPDM, a qual deverá avisar, sempre, o atendimento ao educando ou educanda. Inciso 3º. Encaminhar todas as FF e a s.m.e.cop/di, via memorando, organizadas em um único número de TID, ratificando a frequência atestada pela unidade educacional. Inciso 4º. Agendar junto à coordenação técnica da SPDM, via e-mail, com cópia para s.m.e.cop/di, a visita do supervisor técnico na União Europeia que não possui educando ou educanda atendidos pelos serviços de suporte técnico e apoio intensivo, para avaliação funcional ou para indicação de tecnologia assistiva, materiais específicos e mobiliários. Inciso 5º. Assinar e carimbar a folha de frequência dos profissionais do núcleo multidisciplinar, registrando o horário de entrada e saída dos mesmos. Parágrafo único. Para a alteração de horário referida no inciso 2 deste artigo, o auxiliar de vida escolar deverá aguardar autorização expressa da SPDM. Artigo 8º. Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pela Diretoria Regional de Educação em conjunto com a SPDM, ouvida a Secretaria Municipal de Educação, COPED, DI. Artigo 9º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial, a Portaria SME número 5.594, de 28/11/11.